Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia. Paz seja convosco. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz seja convosco. Deus seja louvado. Tivemos aí 2 encontros. Estamos no 3º encontro do nosso tempo de Páscoa, data mais importante dentro do cristianismo, em que o nosso Deus, Ele morre e ressuscita por nós. Algo especial dentro da Páscoa, que excede o sabor doce dos chocolates, mas parte de uma coisa amarga, que é a morte, para que com a morte nós possamos ter vida. Não existe vida sem morte. Se você quer viver para a sua vida, você vai perder a sua vida. Nós que temos, Santa Helena, nós que temos vida, nós em algum momento nós morremos. Para que as pessoas elas sejam alcançadas, é necessário que você morra. Morra para os seus desejos, morra para as suas vontades. Se assim não for, se você quiser continuar vivendo a sua vida, você vai perdê-la. No texto da nossa igreja diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Aleluia. Conforme falamos hoje pela manhã, a Páscoa, ela foi instituída durante a Pessá, data em que os judeus comemoram a libertação e fuga do povo escravizado do Egito. A palavra Páscoa vem do nome em hebraico da festa judaica, a qual a Páscoa cristã está intimamente ligada. Não há separação. As pessoas elas querem dividir o Antigo Testamento do Novo Testamento, mas isso não é possível. A nossa Páscoa, ela é intimamente ligada à Páscoa judaica, pelo sentido simbólico da passagem. Algo comum às celebrações, inclusive celebrações pagãs, em que eles têm o solstício ou a mudança do inverno para a primavera, e também as nossas festas judaicas que nós temos, que hoje são festas que já se passaram. Não há necessidade de você invocar o nome de Deus como Yeshua, ou ficar falando Yom Kippur, ou qualquer outro nome em hebraico. Isso é só para complicar. Nós somos brasileiros e nós temos a nossa palavra em português. Não há necessidade de você ficar usando termos em grego, hebraico, simplesmente para mostrar que você é mais espiritual ou menos espiritual. Nosso Jesus é Jesus mesmo, entendeu? Ele ressuscitou, não temos que inventar nada diferente. A Páscoa cristã, ela não é contemplada por ovos, que advém de uma cultura pagã, com muitas lendas e mitos à sua volta. Mais do que explicar e ficar falando sobre a condição de onde vem ovo de Páscoa, o nosso intuito é falar da verdadeira Páscoa. Nós temos que nos aprimorar naquilo que é verdadeiro, não naquilo que é mentiroso. Já dei esse exemplo para vocês, mas ele cabe.
Na Casa da Moeda do Brasil, as pessoas elas selecionam as notas como aprovadas a partir de um modelo específico. Então, se a nota ela tiver aquelas características, ela é aprovada. Não se fica procurando detalhes e exemplos. E hoje o cristianismo, muitas vezes, as pessoas elas ficam buscando, falha nisso, falha naquilo. O Moisés está sem meia, ela está com a meia não sei o quê. E o cara, aí você começa a pensar assim, não, o cara não é cristão por causa disso. Não tem nada disso, gente. O cristianismo é algo muito simples. Eu estava vendo, eu vi em espanhol, entendi mais ou menos, uma fala do Papa Francisco, em que ele falava exatamente sobre essa condição, que nós temos que pensar que, mais do que você ficar sem comer carne, é você amar o próximo. E ele vem discorrendo com muita sabedoria em relação a este amor ao próximo que nós temos que ter, que é a maior manifestação que nós podemos ter aqui na terra. É algo que nós temos que mudar no nosso coração. Essa ideia de você olhar para o próximo como alguém especial, alguém por qual Cristo morreu. O dramático está consumado de João 19:30, queria dizer que o sofrimento de Jesus havia terminado e que o mistério da justificação de pecados estava completo. A sua obediência perfeita à vontade do Pai foi realizada até a sua morte. Como está a nossa vida em relação à obediência ao Pai? Isso nós temos que buscar, essa obediência. Sim, nós temos um relacionamento interpessoal, nós temos um relacionamento como igreja, como sociedade, mas como está o nosso relacionamento com o Pai? Nós temos realmente dedicado tempo ao Senhor, temos orado e buscado a sua face? A ressurreição, o momento e o modo em que ocorreu, eles não são descritos, não há uma descrição de como aconteceu lá Dentro, Júlia, olha aqui, Júlia, silêncio, tá? A ressurreição, o momento e o modo em que a ressurreição de Cristo ocorreu, eles não são descritos. Nós não sabemos o que aconteceu ali dentro daquele túmulo. O ressuscitado sim manifesta-se corporalmente. A figura de Cristo, ela se manifesta, primeiramente com sinais de ausência, um sepulcro vazio, lençóis abandonados. Depois com a sua voz e figura de sempre, e as marcas recentes do seu sacrifício, nas suas mãos, no seu lado, nos seus pés. É essencial identificar o ressuscitado Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz. Muitas religiões, eles separam esse Cristo que foi crucificado com o Cristo que ressuscitou, e isso é um engano. Primeiramente, nós temos que identificar esse ressuscitado. Primeiro nós cremos, o discípulo a quem Jesus amava, depois Maria Madalena, então todo o grupo. Nós temos primeiramente que crer. Ali naquele contexto, o primeiro que crê é João. Ele é aquele que vê toda aquela cena e ele crê. Mas as pessoas elas continuam com dúvida. Você demonstra essa dúvida quando você não confia no Senhor, quando você acha que vai faltar a provisão para a sua vida, quando você acha que a enfermidade ela é grande demais, o seu problema é grande demais. Você demonstra esta falta de confiança, porque da mesma maneira que nos dias das mães, dia dos pais e qualquer outro dia, você manifestar a sua adoração ou a sua reverência aos seus pais naquele dia apenas, não tem valor nenhum em detrimento aos outros 364 dias. Se você tira um dia para adorar o Senhor e você não tem relacionamento com Ele nos outros dias da semana, isso é vazio. Depois, com a sua voz e figuras de sempre, as marcas recentes da paixão, Ele aparece. As manifestações, elas são acompanhadas de dons e missões. Jesus estava partindo e Ele deixa ordenanças para mim e para você, não apenas para os discípulos, não apenas para aqueles que viram Ele, não apenas para os apóstolos, mas também para mim e para você. A palavra de hoje tem como título a ressurreição de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder, em reverência à palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus,
Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para a sua casa. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome, pela tua palavra, Pai querido, que transcende épocas, eras, Pai, nos alcança. Primeiramente, uma palavra pregada para os judeus, pregada para os romanos, para os gregos, para os gentios em geral, e nos chega neste ano, neste momento, a nós. Precisamos e queremos ouvir a tua voz, Pai. Mais do que uma reunião social, nosso objetivo, Pai, é junto com o corpo de Cristo, ao redor de toda a terra, nos unirmos em adoração e reverência ao Senhor, sentados, Pai querido, aos teus pés, para ouvir a tua voz. Como Maria sentou aos seus pés, Pai, e recebeu o melhor, nós queremos ouvir a tua voz. Peço, Pai querido, que o espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor me capacite como instrumento da tua vontade para trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Ressurreição de Jesus. Como eu já falei, a condição da vida cristã, ela caminha junto de dor, caminha junto de abstinência, caminha junto de você abrir mão dos seus direitos. A palavra de Deus diz que se alguém bater na sua face, você dá outra face. A palavra de Deus fala para os maridos que eles são os pacificadores do lar, independente de quem está certo. A função do marido é ser pacificador. E o Senhor, ele vem trazendo uma série de instruções nos evangelhos, que depois são referenciados e corroborados em todo o restante do Novo Testamento, mas que são textos que se basearam nas antigas escrituras, no Antigo Testamento. O Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do Antigo. Não há algo novo a se falar, é simplesmente o cumprimento. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 20, verso 1, que diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra havia sido removida. Todos os 4 evangelhos introduzem seus relatos da ressurreição, especificando o primeiro dia da semana, ao invés do terceiro dia após a crucificação. Por que ele faz isso? Há um tempo novo. Independente da discussão se é o 7º dia, é sábado, se é domingo, é algo novo que acontece. Não é mais uma coisa comum, não é mais a mesma coisa, não é apenas 3 dias, não, é um novo dia. Ele vem falando sobre essa condição do 7º dia. João diz que a primeira aproximação do túmulo aconteceu estando ainda escuro, e essa condição, ela está falando sobre a condição de luz e trevas, a separação entre a luz e as trevas, o pecado e a santidade, a bondade e a maldade. Nós temos todo um simbolismo nessa condição das trevas. Salmos 35, abre por gentileza. O último dia, que culminou na morte de Jesus, agora renasce como o primeiro dia que abre o novo tempo. Salmos 35.
Salmos capítulo 30, verso 5 diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente tem que sempre imaginar que o corpo dói mais, ou você tosse mais, ou você sente mais a sua alergia à noite. E é algo que parece que o nosso corpo percebe essa mudança, e ele é afetado inclusive por uma esfera espiritual. Quando Deus ele vem falar com Adão, ele vinha falar na viração do dia, que é exatamente a viração de 18 horas para 18h01. De dia acaba e passa para a noite. Algo que alguns centros religiosos, de doutrinas religiosas, eles falam que aquele momento é o momento em que se tem a época das trevas começando a tomar conta do mundo. Um mundo que jaz no maligno. O nosso mundo ele jaz no maligno. E nós somos colocados como luz neste mundo. Maria Madalena tipifica a igreja dentro da nova aliança que busca o seu Senhor. É algo que a partir do momento em que você se converte, a partir do momento em que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você começa uma busca. Alguns estão numa busca mais lenta, outros estão numa busca mais avançada, mas todos nós temos que ter essa busca. Maria se encontra espantada com a remoção desta pedra que estava na frente do sepulcro de Cristo, uma pedra com mais de 2 toneladas. O texto não diz que ela olhou lá dentro, mas dá a entender que ela não entrou. Ela ficou tão espantada com aquela cena. O seu Senhor, ela ia prestar uma reverência pós-morte a Ele, e vai ver aquilo lá, aquela pedra removida, e ela fica tão chocada, que ela nem olha para dentro, e ela sai correndo. Verso 2 diz: então correu, e foi ter com Simão Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, a saber João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. O pensamento inicial de Maria é que haviam roubado o corpo de Jesus, haviam roubado o túmulo. Havia a condição de roubo de túmulos naquela época. Era tão sério aquilo, porque as pessoas elas colocavam dentro do túmulo o quê? Aqueles incensos, aqueles produtos que eram caríssimos. Os mortos eles eram envolvidos em panos de seda que também eram muito caros. Então o que hoje se faz, ou não sei se faz, mas aquela condição de arrombar o túmulo para pegar dente de ouro, que já tinha, antigamente tinha bastante, naquela época se buscava especiarias e buscavam as vestimentas, tanto que o imperador Cláudio, logo após a morte de Cristo, ele implanta a lei da pena de morte, porque as pessoas elas roubavam muitos túmulos. A visão da pedra removida levou Maria Madalena a tirar esta conclusão. Angustiada, ela correu para contar aos 2 dos mais destacados discípulos de Jesus, Pedro e João. O que devia ser entendido por ela como um sinal de vida, foi para ela um sinal de morte. Quantas vezes Deus mostra para você sinais de vida e você entende como sinais de morte? Acabou, quebrou, perdi, não tem conserto. E Cristo está apenas dando uma oportunidade de você ver, no meio daquela estrutura de destruição, a ação dele como um Deus Todo-Poderoso. O povo de Deus perece por falta de entendimento. Você não lê as Escrituras, você não conhece o agir e o mover de Deus, e quando Deus age, você acha que quem está agindo é o diabo. Você faz um pecado tão sério que você inclusive tira a glória de Deus e dá para o diabo, dizendo que quem está fazendo isso é ele. João capítulo 20, verso 3, 4 e 5 diz: saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais depressa. Será que era por causa do amor que ele tinha pelo seu Senhor? Correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia ele também não entrou. Pedro representa o ministério judaico, o cristianismo judaico, um cristianismo ainda preso em tradições. E a figura de João, ela representa o novo cristianismo, um cristianismo como eu e você, gentio,
que não sabe como agir, o que fazer, mas tenta de alguma maneira agradar e louvar ao Senhor. Ambos correram, mas João chega primeiro, seja por ser o mais novo, seja pela inspiração emocional de amar o Senhor. Mais uma vez é enfatizada a morte no sepulcro e não a vida. Aqueles homens, eles entram, chegam, ouvem, veem, mas eles não acreditam. Eles passaram 3 anos ouvindo o Messias falar para eles: eu vou morrer, eu vou para o Pai. O próprio Pedro, quando ele exorta a Cristo e fala: não, Cristo, você não vai morrer, ele olha para Cristo e fala: sai de mim, Satanás. E mesmo assim, Pedro ainda continua duvidando. João 19:41 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E a pergunta para você é: por que você vê o túmulo e não vê o jardim? Por que você não consegue ver o nascimento das flores à volta do teu problema e você consegue ver apenas o problema? Jesus está tentando se mostrar o sobrenatural dele para você, e quando a situação ela aparece, você vê apenas o sepulcro, você não consegue ver o jardim. O discípulo amado se curvou e olhou para dentro. Ele viu as faixas de linho, evidência suficiente de que ninguém havia removido ou roubado o corpo. Por que eles iam pegar o corpo de Cristo e iam deixar as coisas mais importantes dentro do sepulcro? Nem seria provável que ladrões deixassem para trás toda essa condição de linho, de especiarias. Lázaro precisou de ajuda, Jesus o fez por si mesmo. A vida superou a morte, mas ele ainda não é enxergado pelos discípulos. Apesar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aqueles homens ainda não confiam em Deus, que é a mesma coisa que eu e você diante das lutas e dificuldades. A palavra de Deus, ela diz muito claro que aquele que segue a Cristo, ele tem que pegar a sua cruz e segui-lo. Não há momento de tranquilidade aqui na nossa vida. O nosso momento aqui é um momento de perseguição, é um momento de usurpação, é um momento de abrir mão, de dor, de tristeza. Por mais que você tome Rivotril e tome qualquer outro remédio de tarja preta, a dor ela vai continuar dentro do seu coração. E a grande indústria farmacêutica, ela confia exatamente nessa tua dependência para aliviar a dor e não enfrentar a dor. Mas nós temos que crer que o nosso Deus, ele ressuscitou. João capítulo 20, versos 6 e 7 diz: então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Essa é uma cena clássica que nós temos que entender, eu vou falar um pouquinho mais dela. Quando o morto, ele morria, eles envolviam o morto num pano, e depois colocavam um pano sobre a sua cabeça. Era uma condição para aquele túmulo, para aquelas pessoas que morriam. Pedro pode ter chegado em segundo, mas ele foi fiel à sua natureza, e ele, impetuosamente, ele entra dentro do sepulcro. Ele não só viu as faixas de linho, mas também o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Aparentemente isso não podia ser visto da entrada. Então, teoricamente, João não viu, e nem Maria Madalena viu. Quando João entra, ele vê a outra peça. Esse pano estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Claramente João percebe que esses detalhes eles são importantes. O lenço separado dos lençóis representa que a morte se afastou definitivamente. As bodas do cordeiro estavam sendo preparadas. E o costume judeu é que se você gosta de alguma coisa, de algum lugar, você deixa alguma coisa sua lá, para que você possa depois ir buscar. Mais ou menos como o Rafael, acho que esqueceu o celular lá em casa. Se foi de propósito ou não, então ele deixou o celular lá, e aí ele falou assim: bom, eu vou deixar porque eu posso voltar. É um motivo, é uma justificativa. Voltar para a janta.
não entendeu? Voltar para a janta, não entendeu? Jesus, ele faz a mesma coisa, era um costume judeu. Então, se eu vou na sua casa, eu deixo uma coisa lá, porque eu tenho uma justificativa para voltar. Quando Jesus, ele coloca o lenço dobrado à parte, ele está falando, eu vou voltar, eu vou voltar. Na ressurreição de Lázaro, ele saiu do túmulo usando a sua mortalha, com as roupas fúnebres adicionais ainda enroladas na sua cabeça. João 11:44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Para o caso de Lázaro, há necessidade de uma ação externa, não é o caso de Cristo. O corpo ressurreto de Jesus, aparentemente, ele atravessou as faixas, atravessou as roupas, da mesma forma que ele entrou, quando ele veio a primeira vez os discípulos. João 20:19, abre aí por gentileza. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, já Pedro e João já tinham saído dali, voltaram. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Ele atravessou a porta. Melhor efeito do que Spielberg, entendeu? Imagina, aquele choque, entendeu? Foi a mesma coisa que Cristo fez lá no túmulo. Ele simplesmente passa por aquelas faixas, porque ele é tanto homem como Deus. Ele é tanto carne como ele é espírito. A descrição ela é poderosa e viva, e não é o tipo de coisa que pudesse ser inventada. Além disso, o fato de que dois homens o viram faz com que o testemunho que apresentam seja aceitável num tribunal. Deuteronômio 19:15 diz, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o fato. Então, a figura de Pedro, João, já era suficiente para dar testemunho para aquelas pessoas. João capítulo 20, verso 8. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Se em João capítulo 20, verso 8, Júlia, se no verso 8 de João 20, ele está dizendo que ele entrou, viu e creu, quer dizer que Pedro entrou, viu e não creu. E não creu. Tímido no início, o discípulo amado entrou no túmulo e viu o lugar onde o mestre fora deitado. Agora só havia as roupas fúnebres de linho e o lenço adicional que estivera ao redor da cabeça de Jesus. Repentinamente ele percebeu que a única explicação era que Jesus, o Jesus que fora crucificado, o Jesus que tão recentemente ali havia lhe confiado a mãe, o Jesus que fora sepultado nesse túmulo novo, tinha ressuscitado dos mortos. Ou seja, o discípulo amado viu e creu. Viu e creu. A maioria das primeiras testemunhas chegou à fé em Jesus como o Senhor ressuscitado, não porque puderam encontrar o seu cadáver, mas porque encontraram um Cristo vivo. Mas João testemunha que ele chegou à fé antes de ver Jesus ressuscitado, e ele espera que você creia sem, porque isso é o sinônimo de fé. Fé é algo que você crê sem ver. Você é bendito de Deus, porque você crê sem ver. Sinais não são para você. Sobrenatural não é necessariamente para você, porque você vê sem crer. Você é como João. João capítulo 20, verso 29, qualquer daqueles homens lá ficaram espantados. Ele fala, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E ele está falando de quem?
de mim e de você. E João deu esse passo não só porque o túmulo estava vazio, mas porque as roupas fúnebres estavam lá. Qual a importância do túmulo vazio? Não se podia contradizer a ressurreição, pois mesmo as autoridades judaicas não puderam apresentar o corpo do homem que havia sido crucificado. Aqueles homens procuraram por tudo quanto é lugar a figura de Cristo, para mostrar. E quando não encontraram, eles pegaram os soldados e falaram assim: olha, toma um dinheirinho para vocês aí, ó, some. Se vocês aparecerem aqui, a gente mata vocês. E essa é a história que é contada entre os judeus até os dias de hoje. Não que pagaram, mas que eles haviam roubado o túmulo, os discípulos. O túmulo vazio estabelece que houve continuidade entre o corpo de Jesus antes da sua morte e depois da sua ressurreição. Por mais transformado que estivesse o seu corpo, depois da ressurreição, seu ponto de continuidade com Jesus pré-morte não se encontrava exclusivamente nos aspectos da personalidade de Jesus. Não era apenas uma lembrança ou uma coletânea de testemunhos, mas havia uma pessoa, um corpo. Era muito mais do que o que Jesus tinha falado, era muito mais do que uma expectativa. Eles estavam vendo o Messias ali na frente deles. E muitas ocorrências, como o contexto lá daquela estrada lá, como é que chama lá? Que ele encontrou os discípulos de Emaús, obrigado, Menícia, tá? Os discípulos de Emaús que estão com ele, ouvem ele falar e não reconhecem. E estão lá com ele, e o coração deles ardendo, vendo Jesus ali, aquela oportunidade, quando Jesus parte o pão, ele some. Eles falam: olha, Jesus ressuscitou realmente. Meu coração ardia, mas nenhum dos dois fala. E às vezes o nosso grande erro é esse: a gente fica com o negócio ardendo no coração, a gente não fala. A gente tem que pôr para fora, falar do amor de Deus. Lucas 24:12 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado. Maravilhado não é uau, é espantado, do tipo, você vai buscar o seu carro e o teu carro não está no lugar, roubaram o teu carro. Pedro, ele estava tão espantado que ele não consegue fazer absolutamente nada. Para João, como para todos os cristãos primitivos, a ressurreição de Jesus era o fato imutável sobre o qual a fé deles se fundamentava. E a fé deles, em grande parte, dependia do testemunho e do comportamento transformado daqueles que tinham visto Cristo. Não basta você dizer que é cristão, você tem que mostrar que você é cristão. As pessoas, elas estão na igreja, congregam na igreja, devolvem seus dízimos, cantam louvores, elevam suas vozes em adoração, mas lá fora não mostram quem são. E aí o mundo continua em trevas. O maior sinal dos cristãos, logo da igreja primitiva, era a transformação que havia naquelas pessoas. Pessoas que, quando eram vistas, elas não eram olhadas como comuns. Não precisava de uma cruz no peito, não precisava de um terno ou uma gravata. Eles olhavam e falavam assim: este é cristão, essa é cristã. Quando haviam os discipulados para as pessoas se unirem à igreja, a primeira coisa que acontecia era: eu vou testar com a família, será que essa pessoa é diferente? Ou se ele é aquele ele, ela continua brigão, continua mandão, continua gritando, será? Se não é cristão, não é convertido, tem que continuar sendo discipulado, tem que continuar ouvindo. E muitos de vocês fizeram discipulado e continuam vivendo a mesma coisa. Não consegue ler a Bíblia, não consegue se dedicar a um tempo de oração, e ainda acha que é cristão, ainda acha que porque vem na igreja está salvo, ainda acha que porque foi batizado é salvo. Vou fazer uma carteirinha de igreja para você: fulano de tal, o salvo, para você ter mais confiança em si. Mas no dia do juízo, se você não se converter, você vai pegar e entrar no inferno com a sua carteirinha, e ela vai queimar, mas o fogo que extingue, ele não vai queimar, vai fazer você no suplício eterno. Mas por que você está vivo? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, mude o seu jeito de ser, mude a sua ação hoje. Aleluia! A ressurreição provou que ele era ninguém menos que o Messias, o Filho de Deus,
alguém que ele declarava ser. A ressurreição tira os discípulos da era da aliança mosaica e os introduz na nova aliança de salvação de Deus mediada por seu Filho. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. Foi o versículo que alguém de vocês leu, ou Alice ou Felipe leu. 15, 17. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17. Aqueles homens da igreja de Corinto estavam discutindo sobre a ressurreição de Cristo. Apesar de vocês estarem aí fora, o foco é aqui dentro, tá? Não são as crianças não, tá? Porque senão não tem sentido nenhum vocês virem para a igreja para ficar brincando com as crianças. Então as crianças, elas têm que dar atenção para elas, mas o foco é aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 15, verso 14 e 17 diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Nós temos que acreditar na ressurreição de Cristo. Mas muito mais do que declarar, muito mais do que realmente confessar, nós temos que viver no nosso dia a dia. As testemunhas do aparecimento estão imersos em muita emoção humana. Os discípulos têm medo e dúvida, e muitas vezes você está nesse medo e dúvida, mas está na hora de você começar a pensar em virar essa chave. O Cristo ressuscitado aparece a eles, mas no seu caso, ele vive dentro de você. É muito diferente. Será que é melhor você ver Cristo ou ter ele dentro do seu coração? A segunda opção é a que eu e você temos. Como resultado, a condição deles é transformada. Quando nós vemos a manifestação em Atos capítulo 2, da descida do Espírito Santo, não encontramos mais um Pedro tímido, um Pedro que nega Cristo 3 vezes, mas nós encontramos um Pedro impulsionado para falar a palavra, e ele traz aquela palavra com autoridade. Se você tentar proclamar a palavra de Deus sem a autoridade de Deus, palavras vãs, não muda nada. Mas se você tiver realmente o Espírito Santo dentro do seu coração, e você se deixar ser usado por ele, a coisa ela vai acontecer como diferente. Desse modo, João retrata os aparecimentos como experiências de libertação. Assim como Cristo libertou Lázaro do poder da morte, ele liberta a minha vida e a sua vida do jugo do pecado e da morte eterna. É uma nova Páscoa. É algo que você tem que entender como um estilo de vida, uma mudança na sua vida. Você não pode virar ano após ano sendo a mesma pessoa, pensando da mesma maneira. Eu vejo muitas pessoas crescendo, mas vejo muitas pessoas estagnadas. Simplesmente para a pessoa, ela olha e fala assim: pô, eu sou crente, eu sou bastante crente, eu estou melhor do que o fulano, beltrano e ciclano, então eu vou ficar paradinho aqui. Em muitas pessoas eu não vejo esse fogo no coração de desejo de conhecer mais a Deus. E aí o que acontece é que você se afasta dele, você não lê a palavra. Essa semana passada, comecei com a Ingrid o Antigo Testamento pela segunda vez. A Ingrid é uma das crentes cristãs novas dentro desse contexto de discipulado, e ela já passou muitos de vocês. Lemos o Novo Testamento e o Antigo Testamento, já lemos o Novo Testamento, estamos entrando no Antigo Testamento, e eu falei: parabéns, Ingrid. Ela falou assim: não, já lemos, pastor, você nem lembra. Eu falei: vamos continuar? Vamos continuar. E você vai ficando para trás, porque você talvez ache que você é mais cristão que os outros, que você não precisa ler a Bíblia. Enquanto isso, as outras pessoas vão crescendo. Tenho visto o crescimento do Alice, tenho visto o crescimento do Felipe aqui na frente, mas pode ser você, mas depende de você se esforçar. Para de dar desculpa, chega de desculpa e começa a trabalhar diligentemente, porque o Senhor está voltando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Queremos, Pai querido, glorificar, exaltar e Te bendizer. Quero, Pai querido, neste momento, pedir a Ti, Pai querido, que o Senhor mude o nosso coração. O Senhor nos enche da Tua presença. Continue de olhos fechados. Eu vou ler uma oração com você. Eu quero que você medite nas coisas que eu vou falar. O tema dessa oração é crucificação e ressurreição. Diz assim: ó Senhor, maravilho-me porque tiveste de encarnar, ser crucificado, morto e sepultado. O sepulcro me faz essa admiração adoradora, pois ele está vazio e ressuscitaste. Os 4 evangelhos o atestam.
As testemunhas oculares o aprovam. O meu coração o sabe. Dá-me morrer contigo, para que eu possa ressuscitar para uma vida nova, pois quero estar tão morto e sepultado para o pecado, para o meu ego e para o meu mundo, que eu não consiga ouvir a voz do tentador e possa escapar das suas luxúrias. Ó Senhor, há muito mal em mim. Crucifica-me. Há muita carnalidade em mim. Mortifica. Purifica-me do egoísmo, do temor de homens, de amar a aprovação, da vergonha de ser tido como antiquado, do desejo de ser refinado ou atual. Deixa-me considerar minha velha vida como morta por causa da crucificação e nunca a alimentar como se ainda fosse viva. Concede-me permanecer com o meu Salvador em sua morte, estar satisfeito em ser rejeitado, estar disposto a aceitar as verdades impopulares e sustentar firme até a morte os ensinos que são desprezados. Ajuda-me a ser resoluto e estar radicado em Cristo. Não permita jamais que eu deixe o caminho da obediência à tua vontade. Fortalece-me para as batalhas por vir. Dá-me coragem para todas as provações e graça para todas as alegrias. Ajuda-me a ser santo, feliz, livre de todo o desejo pecaminoso, de tudo que é contrário à tua mente. Concede-me mais e mais da vida ressurreta, que ela me governe, que eu possa andar em seu poder e ser fortalecido por sua influência. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Aleluia, meus queridos. Aleluia. Palavra do Senhor.